pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Paula. Peço que vocês separem os seus materiais, um caderno ou folhas para anotações, uma caneta, um lápis, uma borracha, quem tiver um dicionário também. E anotem a data de hoje, o número da nossa aula, para que vocês se organizem melhor para o momento de estudos posterior. Material organizado, tudo anotado direitinho, vamos então dar início à nossa aula. Relembrando o que nós vimos então na aula anterior. Então na aula anterior nós fizemos a leitura de um texto, conhecemos um pouquinho sobre o autor do texto, que é o Stanislau Ponte Preta, fizemos diversas questões explorando esse texto. Em uma dessas questões nós falamos especificamente sobre algumas regrinhas do uso da letra maiúscula. Para a aula de hoje, nós vamos reler o texto, o boateiro, explorar as características do gênero textual crônica e também vamos analisar os elementos da narrativa que estão presentes no texto, certo? Vamos iniciar a aula então falando um pouquinho sobre a crônica, né? O que é uma crônica, certo? A crônica é um gênero discursivo que oscila entre a literatura e o jornalismo. Costuma ser veiculada em periódicos, mas pode também ser publicada em livros. Trata-se, portanto, de um gênero híbrido que resulta na visão pessoal, subjetiva do cronista diante de um fato qualquer colhido do cotidiano. Então, pessoal, as crônicas são textos que geralmente são publicados em revistas e em jornais, certo? Por isso que ela se encaixa ali também num texto jornalístico. Mas existem crônicas que são publicadas em livros, né? E daí nós dizemos que essa crônica ela tem uma característica um pouquinho mais literária, certo? Na verdade, existem diversos estilos de crônicas, mas todas elas vão sempre tratar de um fato do cotidiano, do dia a dia, certo? O cronista vai pegar aquele fato do dia a dia, do cotidiano das pessoas e, baseado nesse fato, vai então produzir uma crônica, produzir esse texto, tá? No decorrer da nossa aula hoje, nós vamos fazer diversas questões que vão estar relacionadas às características desse gênero textual. Então, aos pouquinhos, nós vamos aprendendo, né, mais sobre as crônicas, né? O que esse texto nos traz, né? Quais são, então, as suas características, certo? Vamos reler, então, o texto da aula anterior para a gente relembrar a narrativa. O boateiro. Esta historinha, evidentemente fictícia, corre em Recife, onde o número de boatos desde o movimento militar de 1º de abril cresceu assustadoramente, embora Recife já fosse a cidade onde há mais boateiro em todo o Brasil, segundo o testemunho de vários pernambucanos hoje em badalações cariocas. Diz que era um sujeito tão boateiro que chegava a arrepiar. Onde houvesse um grupinho conversando, ele entrava na conversa e, em pouco tempo, estava informando. Já prenderam o novo presidente. Na Bahia, os comunistas estão incendiando as igrejas. Mataram agorinha o cardeal. Enfim, essas bossas. O boateiro encheu tanto que um coronel resolveu dar-lhe uma lição. Mandou prender o sujeito e, no quartel, levou-o até o paredão. Colocou um pelotão de fuzilamento na frente, vendou-lhe os olhos e berrou: "Fogo!" Ouviu-se aquele barulho de tiros e o boateiro caiu desmaiado. Sim,
Caiu desmaiado porque o coronel queria apenas dar-lhe um susto. Quando o boateiro acordou na enfermaria do quartel, o coronel falou para ele: "Olhe, seu pilantra, isso foi apenas para lhe dar uma lição. Fica espalhando mais boato idiota por aí que eu lhe mando prender outra vez, e aí não vou fuzilar com bala de festim, não." Vai daí, soltou o cara, que saiu meio escaldado pela rua e logo na primeira esquina encontrou uns conhecidos. "Quais são as novidades?" perguntaram os conhecidos. O boateiro olhou para os lados, tomou um ar de cumplicidade e disse baixinho: "O nosso exército está completamente sem munição." Muito bem, pessoal, fizemos então a releitura do texto para relembrar, um pouquinho da história. Vamos seguir então para algumas questões desta aula. Esta historinha, evidentemente fictícia, corre em Recife. Segundo o trecho acima, é correto afirmar que, letra A, a narrativa é um fato que realmente aconteceu em Recife na época do regime militar. Letra B, a história foi criada pelo autor, tendo como inspiração fatos do cotidiano daquela época. Letra C, a história narrada não é uma ficção, é um fato do cotidiano da época em que o texto foi escrito. Muito bem, pessoal, está bem tranquila essa questão, basta vocês saberem o sentido da palavra fictícia, certo? Já estou dando aqui uma dica para que vocês então localizem a resposta correta. Vamos ver então qual é a resposta correta dessa questão número 1. Então, olha só, segundo esse trecho, que eu trouxe, a história foi criada pelo autor, tendo como inspiração fatos do cotidiano daquela época. Então, quando eu falo que um texto é um texto de ficção, que é uma história fictícia, é porque essa história foi criada, ela foi inventada. Não é uma história real, verdadeira, certo? Como diz na letra A, que esse fato realmente aconteceu. Não é um fato real, verdadeiro, certo? A C também descartamos porque diz que a história narrada não é uma ficção e, na verdade, ela é uma ficção, certo? Porque ela foi criada, ela foi inventada pelo autor. Questão 2. Em relação à linguagem, podemos afirmar que o texto apresenta uma linguagem coloquial, simples e objetiva, uma linguagem formal e culta ou uma variação linguística histórica, tá? Então aqui é uma questão a respeito da linguagem do texto. Então, para ver a resposta correta em respeito à linguagem do texto.
Muito bem, vamos ver então a resposta em relação à linguagem do texto. Então, o texto apresenta uma linguagem coloquial, que é aquela linguagem do cotidiano, do dia a dia, certo? Uma linguagem simples, objetiva. Quando lemos o texto, a gente compreende rapidamente, né, as informações que o texto traz, certo? Porque a linguagem é uma linguagem simples, uma linguagem objetiva, diferente, né, dos outros tipos de linguagem, daquela linguagem mais formal, que traz ali a norma padrão da língua, uma norma culta, às vezes uma linguagem mais rebuscada, certo? De difícil compreensão, ok? Também não traz uma variação linguística histórica. Então, a resposta correta, letra A. Questão número 3. A crônica lida apresenta um traço de humor. O humor encontra-se no fato do boateiro desmaiar ao escutar o barulho do tiro, no fato do boateiro sair da prisão e logo fazer outro boato, ou no fato do coronel dar uma lição no boateiro, tá? Então, qual dessas opções, né, traz um traço de humor para o texto? Então, vamos lá? O humor encontra-se, então, no fato do boateiro sair da prisão e logo já fazer outro boato, certo? Aí está, então, o humor da crônica, neste momento da narrativa. Vamos seguir, questão 4, a respeito da finalidade da crônica. Todo texto tem uma finalidade, ok? A crônica, então, ela tem a finalidade de fazer o leitor refletir sobre a crítica implícita no texto, entreter o leitor com a narração de um fato banal ou informar o leitor sobre um determinado acontecimento, tá? Presta bem atenção nas opções, que tem algumas palavrinhas-chave ali que eu já mencionei, né, na aula anterior, nesta aula, que vai fazer com que vocês descubram aí qual é, então, a finalidade da crônica.
Vamos ver então qual a finalidade da crônica. Fazer o leitor refletir sobre a crítica implícita no texto. Lá na aula anterior tinha uma questão que falava, né, a respeito do que o texto estava criticando, qual era a crítica que o texto apresentava, né? Que era a crítica, né, à censura, né, ao governo daquela época, ok? Ao regime militar, né? Então, as crônicas, elas têm essa finalidade, né, de trazer uma crítica, né, por meio de uma história, de uma narração, né? E essa crítica faz com que nós, leitores, a gente reflita sobre aquilo, certo? Sobre aquele determinado assunto, ok, pessoal? Vamos seguir então para a questão 5. Na questão 5, eu vou trazer para vocês aqui os elementos da narrativa. Nós também já falamos sobre os elementos da narrativa quando trabalhamos com conto, certo, pessoal? Então, olhem lá. A crônica é um texto narrativo, logo apresenta os principais elementos da narrativa. Identifique no texto esses elementos. Muito tranquilo, tá? Eu quero saber então aqui quem são os personagens presentes nesse texto de hoje, nesta crônica. Qual é o tempo, né? O momento em que a história acontece. O espaço, que é o lugar onde a história acontece. E o foco narrativo, né? O foco narrativo, eu quero saber aqui se essa crônica está sendo narrada em primeira pessoa ou em terceira pessoa. Certo? Eu vou dar um tempinho para vocês, então, escreverem aí os elementos que a narrativa apresenta. Vamos ver então os elementos da narrativa que estão presentes nesta crônica. Os personagens, nós temos lá o boateiro, o coronel e também lá no finalzinho aparecem, né, os conhecidos, né, do boateiro que fazem a pergunta para ele no final do texto. O tempo da narrativa, né, em algum momento do regime militar. O tempo não é bem determinado, específico, certo? Mas a gente sabe que a história se passou nesse momento, né? No momento em que tinha o regime militar instaurado aqui no Brasil. O espaço da narrativa, ele é descrito para nós lá no início, no primeiro parágrafo, né? Então a história aconteceu na cidade de Recife. E o foco narrativo, então, o texto, então, ele é narrado em terceira pessoa. O que isso quer dizer? Nós temos um narrador que não participa da história, que não é um personagem da história. Então, quando isso acontece, nós dizemos que o texto, então, está sendo narrado em terceira pessoa. Certo, pessoal? Vamos seguir, então, para a questão 6.
podemos perceber algumas características dos personagens da crônica no decorrer do texto. Relacione os trechos do texto com a característica correspondente. Então aqui eu trouxe alguns trechos do texto. Nesses trechos a gente consegue identificar uma determinada característica do personagem a qual o trecho está se referindo ali, certo? Ou é o narrador falando sobre o personagem, ou é a própria fala do personagem, né? Porque quando uma pessoa fala alguma coisa, aquilo que ela diz pode trazer uma determinada característica sobre ela, pode falar um pouco sobre ela, certo? Então agora eu vou pedir para que vocês leiam os trechos em casa, tranquilamente. Na volta eu faço a leitura com vocês e identificamos em cada um deles qual a característica correspondente. Vamos ler os trechos então juntos e identificando então quais as características que correspondem a cada um dos trechos. O primeiro: onde houvesse um grupinho conversando, ele entrava na conversa e em pouco tempo estava informado. Então, neste trecho está falando sobre o boateiro, certo? Então aqui está dizendo que tinha, onde houvesse pessoa, ele já ia entrando na conversa, né? Já ia ali se enturmando. Que característica então é revelada para nós, né? Sobre esse personagem nesse trecho. Então aqui nós podemos dizer que ele era uma pessoa intrometida, certo? Então ele já ia se intrometendo ali na conversa dos outros, né? Para saber o que eles estavam falando. Muito bem. O outro trecho diz lá: mandou prender o sujeito e no quartel levou-o até um paredão. Colocou um pelotão de fuzilamento na frente, vendou-lhe os olhos e berrou. Então, nesse trecho aqui, o narrador está falando do coronel, certo, pessoal? Então, o trecho mostra pra gente que o coronel é autoritário. Então, é esta característica que o trecho revela para nós sobre o personagem. O próximo trecho: ouviu-se aquele barulho de tiros e o boateiro caiu desmaiado. Então aqui nós estamos falando do boateiro e esse trecho mostra pra gente que ele é um pouco medroso. Mas nessa situação, né, quem não sentiria medo, né, pessoal? E a última é a fala de um dos conhecidos, né, dos conhecidos do boateiro, quando eles perguntam lá no final do texto, né, quais são as novidades. Então, quando alguém
pergunta, né, sobre as novidades, sobre, né, perguntando alguma informação, isso mostra pra gente que essa pessoa é curiosa, né? Então, curioso, certo? Vamos para a próxima questão da aula, então. Questão 7, temos aqui um trecho do texto que diz: o boateiro olhou para os lados, tomou um ar de cumplicidade e disse baixinho: o nosso exército está completamente sem munição. Localize no trecho uma parte que comprove a narração em terceira pessoa. Então, nós temos aí uma questão sobre o foco narrativo, certo? Eu quero que vocês localizem aqui uma parte do texto que comprove pra gente, então, que esse texto está sendo narrado em terceira pessoa, né? Que nós temos um narrador que não participa da história, que apenas conta a história. Certo, pessoal? Vou dar um tempo aí e a gente já volta. Vamos ver então qual das partes desse trecho que comprova o foco narrativo em terceira pessoa. Então, olhem lá, vamos ver então qual é o trecho, né? Qual é a parte que comprova então o foco narrativo em terceira pessoa. Então, está aí, em azul, essa parte aqui mostra pra gente que nós temos um narrador que está contando a história, que não participa da história, certo? Isso comprova, então, a narração em terceira pessoa. Outras coisas que nós podemos observar para identificar a narração em terceira pessoa, por exemplo, aqui eu poderia trocar a palavra boateiro por ele, certo? Ó, ele olhou para os lados, tomou um ar de cumplicidade e disse baixinho. Então, o ele é a terceira pessoa do singular, certo? Quando eu tenho lá as pessoas do discurso, né? Eu, tu, ele. O ele, então, é a terceira pessoa do singular. Por isso que eu digo que, então, o texto foi narrado em terceira pessoa, tá? Além disso, eu posso observar no trecho os verbos. Olhem só, olhou, tomou e disse. Então, todos os verbos estão concordando com a terceira pessoa, né? Ele tomou, ele disse, ele olhou, ok, pessoal? Então, os verbos também, a gente identificando os verbos, né? A gente também consegue identificar a pessoa do discurso, tá? Porque os verbos vão estar sempre concordando com a pessoa, certo? E ali, para vocês relembrarem, eu trouxe também as pessoas do discurso, só que nesse caso ali no plural, certo? No plural é nós, a primeira pessoa,
Vós, a segunda pessoa, e eles, a terceira pessoa. Certo, pessoal? Seguindo, então, vamos para a questão 8. Aqui, então, eu trouxe mais um trecho do texto, tá? Eu vou pedir para que vocês releiam esse trecho em casa com bastante calma. Nós já fizemos aí a leitura dele hoje. E reescreva esse trecho fazendo algumas alterações. No trecho original, começa com o boateiro. Agora nós vamos reescrever o trecho como se fossem mais de um, né? Os boateiros. Então, algumas palavras vão sofrer alterações, ok? Elas vão mudar. Porque nós estamos, então, passando o trecho do singular para o plural, certo? Mas as palavras que vão do singular para o plural, as palavras que vão se alterar, são as palavras que se referem ao boateiro, porque é isso que eu estou mudando, ó, a quantidade de boateiros, certo, pessoal? Então prestem bem atenção. No retorno, então, vocês fazem a correção junto comigo. Vamos ver então como ficou esse trecho então reescrito, passando então de um boateiro para vários boateiros. Então olhem lá. Os boateiros encheram tanto que um coronel resolveu dar-lhes uma lição. Mandou prender os sujeitos e no quartel levou-os até um paredão. Colocou um pelotão de fuzilamento na frente, vendou-lhes os olhos e berrou. Então, confiram aí em casa com o que vocês fizeram, certo? Porque o nosso próximo exercício vai justamente fazer uma comparação entre o texto original, né? O trecho original e o trecho que foi reescrito por vocês agora, tá? Então, a questão 9 é justamente o que eu acabei de falar. Nós vamos comparar, então, esses dois trechos, ok? Eu quero que você, então, faça essa comparação
e identifique quais foram as palavras alteradas, né? Pode usar aí um marca-texto, né, para marcar as palavrinhas que mudaram, que foram alteradas com a reescrita do trecho. E depois eu quero que você conclua, né, em relação a essas palavras que foram alteradas, né? O que a gente pode concluir? Por que essas palavras mudaram dentro do texto, certo? Já voltamos então para ver a resposta, para ver quais as palavras que mudaram. Vamos lá então, pessoal, vamos ver então primeiro quais as palavrinhas que se alteraram. Então, a primeira palavrinha é encheram, olha só. Antes era o boateiro encheu, né? Com a reescrita ficou os boateiros encheram. Então, aqui eu tenho o verbo, encheram é um verbo, e como eu falei no exercício ali anterior, o verbo ele tem que concordar com a pessoa. Nesse caso, ele tem que concordar com boateiros. Se boateiros está no plural, o verbo também tem que mudar e passar para o plural, certo? A outra palavrinha que mudou foi o lhe. De lhe virou lhes, né? Do singular passou para o plural. Lá no trecho original, quando diz lá, o boateiro encheu tanto que um coronel resolveu dar-lhe uma lição. Então, esse lhe está se referindo ao boateiro. Se está se referindo ao boateiro, como aqui boateiro mudou, passou para o plural, nós temos também que deixar a palavrinha que se refere a ele no plural, certo? A mesma coisa acontece com o os. Quando ele diz, mandou prender os sujeitos, certo? Acontece com os e também com sujeitos. Então, quem são esses sujeitos? Quem são os sujeitos? São os boateiros, ok? Então, as palavras que estão se referindo a boateiros, todas elas mudaram, elas se alteraram, né? Foram passadas, então, para o plural. E a outra que aparece ali, novamente, ó, levou-os a um paredão. Levou quem? Levou os boateiros até um paredão. Então, esse os também se refere aos boateiros. E colocou um pelotão de fuzilamento na frente, vendou-lhes os olhos e berrou. Então, vendou-lhes, vendou os olhos deles, né?
Os olhos deles quem? Dos boateiros. E qual é a conclusão então que a gente tira de tudo isso? Que todas as palavras que foram alteradas, elas se referem aos boateiros, ok? Então, como aqui os boateiros está no plural, as palavras que se referem aos boateiros, elas também tiveram que ser alteradas e passadas para o plural. Ok, pessoal? E para finalizar a nossa aula, eu trouxe aqui para vocês as características do gênero crônica, certo? A maioria dessas características que eu vou apresentar aqui agora, nós trabalhamos nos exercícios que fizemos nessa aula, ok? A crônica, então, é uma narrativa curta, o uso de uma linguagem simples e coloquial, né? Ela traz, então, esse uso de uma linguagem simples, né? Coloquial, de uma linguagem objetiva, como nós vimos em um dos exercícios. Tem a presença de poucos personagens, né? O espaço é reduzido, temas relacionados aos acontecimentos cotidianos. Então, como eu tinha dito para vocês, né, o cronista ele vai se basear em fatos, né, em acontecimentos do dia a dia para escrever as suas crônicas. Caráter crítico sobre aspectos da sociedade, política, cultura, economia e etc. Então, aí tá a finalidade da crônica, é sempre fazer com que o leitor reflita sobre algo, né? Alguma crítica relacionada a um determinado aspecto, certo? E a presença de humor, ironia e sarcasmo. Então, nós temos aí as principais características desse gênero, né? Nós vamos encontrar essas características em quase todas as crônicas que nós formos ler, certo, pessoal? Então, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado e aproveitado a aula de hoje. Cuidem-se e até a próxima!